Você não chegou até aqui por acaso. Há um movimento silencioso acontecendo dentro de você, mais antigo do que suas lembranças e mais forte do que as dúvidas que tentou calar. Sabe aqueles dias em que o mundo parece não enxergar o peso que você carrega? Não foi esquecimento. Foi preparação. Enquanto todos viam apenas rotina, eu, o Senhor, observava a semente que coloquei em seu interior amadurecendo no silêncio. Há uma diferença entre sobreviver e ser moldado. E você não está apenas resistindo, está sendo lapidado. Por isso a dor não foi aleatória. A demora não foi negligência. Eu escondi algo precioso dentro de você porque ainda não era a hora. Mas agora. O tempo em que sua força parecia falhar estava sendo usado para afundar raízes mais profundas. Você achou que era fraqueza, mas era escavação. Eu estava cavando dentro da sua alma um espaço onde minha glória pudesse habitar. O vazio que sentiu era o eco do lugar que estava sendo preparado para a promessa. Você pensou que eu estava distante, mas eu estava mais perto do que nunca. Cada oração sussurrada no escuro, cada lágrima engolida para manter a paz, cada vez que você escolheu o amor ao invés do orgulho eu vi. Nada passou despercebido. E é por isso que agora, neste exato instante, estou vindo ao seu encontro. Não para acusar. Não para cobrar. Mas para revelar o que havia sido guardado em segredo, uma força dentro de você que nem o tempo, nem a dor, nem as palavras contrárias conseguiram apagar. Você é mais do que pensou que era. E esta jornada que começa hoje não é uma repetição, é um reposicionamento. Permaneça aqui. Há algo do céu sendo liberado. E se você está sentindo algo mexer dentro de você agora, não ignore o despertar de uma nova estação. Você pensou que o silêncio fosse rejeição, mas, na verdade, era proteção. Proteção para que ninguém descobrisse antes da hora aquilo que eu mesmo escondi dentro de você. Havia algo que só poderia florescer quando as pressões da vida já não fossem capazes de te desviar, quando você já não estivesse mais disposto a negociar sua identidade por aceitação. Esse tempo chegou. Você carrega dentro de si uma essência que o mundo tentou apagar. O peso das responsabilidades, o cuidado constante com os outros, as renúncias silenciosas, tudo isso não te anulou. Te forjou. Moldou em você uma força que não precisa de palco para existir. Uma unção discreta, mas imbatível. Por trás das suas lutas, eu estava construindo autoridade. Por trás do cansaço, sabedoria. Por trás das lágrimas, discernimento. E mesmo nos dias em que pensou estar sozinho, eu estava ali. Observando quando todos dormiam e você ainda estava de pé. Quando ninguém percebia a luta que travava por dentro, eu estava contando os passos silenciosos que você dava pela fé. Cada esforço, cada gesto, cada sim dado a mim quando tudo gritava desista, tudo isso tem peso eterno. Agora é hora de destravar o que foi selado. Aquilo que você chamava de rotina pesada era, na verdade, um campo de treinamento espiritual. Você foi alinhado, provado e esvaziado. Para agora ser preenchido com o que vem do alto. Não foi apenas resistência. Foi investimento divino. E chegou o momento de você perceber quem realmente é. Não com os olhos humanos, mas com os olhos do Espírito. Porque o que está prestes a ser ativado em você exigirá maturidade para não se perder com os aplausos, sabedoria para não ceder ao orgulho, e fé para continuar mesmo sem entender tudo de imediato. Se esta palavra já está fazendo o teu coração arder, então permaneça. O céu ainda está liberando verdades que você precisa ouvir. Você sempre pensou que estava apenas sobrevivendo. Que o que sentia no corpo, na alma, no cansaço dos dias, era apenas desgaste emocional. Mas a verdade é outra. Enquanto você acreditava estar no limite, eu estava desenhando o cenário da sua virada. O que parecia abandono, era estratégia. Eu preservei aquilo que coloquei em você, justamente para que não fosse roubado antes do tempo. Você já se acostumou a dar tudo de si. A renunciar aos próprios desejos para cuidar dos outros. A engolir palavras para manter a paz. A carregar dores em silêncio para não preocupar ninguém. E, ainda assim, você pensou que era apenas cansaço da vida. Mas não era.
Era sinal de que você carrega algo raro, uma essência que eu mesmo modelei com lágrimas invisíveis, com fé silenciosa, com gestos que ninguém viu. Existe um manto sobre você. E não importa o quanto tente arrancá-lo, ele está gravado na sua alma. É por isso que você sente uma inquietação que não se explica. É por isso que tantas provações acontecem, porque o inimigo não suporta a luz que você carrega, mesmo quando você acha que está apagado. Mas hoje, eu venho lembrar que essa luz foi acesa por mim. E quando eu acendo, ninguém pode apagar. O reposicionamento chegou. Eu conheço sua casa, cada detalhe que ninguém vê. Conheço cada oração feita em pensamento, cada nome sussurrado sem voz, cada medo trancado no peito. Nada escapou da minha atenção. E é por isso que agora eu deixo com resposta, com cura, com liberação. Prepare-se para ver coisas acontecendo que você não imaginava mais. Áreas da sua vida que pareciam perdidas, secas, estéreis serão tocadas com renovo. Porque o que está vindo não é pequeno. É uma mudança de rumo. É um sinal visível do invisível que já estava se movendo a seu favor. Fique comigo. O que eu estou prestes a revelar pode ser o que vai mudar toda a forma como você enxerga a sua própria história. Você já enfrentou noites que pareciam não ter fim. Cuidou de quem precisava, mesmo quando você próprio estava à beira do colapso. Silenciou dores profundas para não sobrecarregar os outros. E ainda assim, continuou. Muita coisa dentro de você dizia que não daria mais. Mas algo além da razão insistia: fica firme. Essa persistência não veio de você, fui eu. Eu coloquei dentro de você uma promessa. E, diferente do que muitos pensam, promessas não vencem, amadurecem. Algumas palavras que você pensou que estavam esquecidas, estavam apenas incubadas. E enquanto você achava que estava sendo esquecido, eu estava alinhando tudo nos bastidores. Não para te punir, mas para te preparar para o peso da bênção que está chegando. Você não será mais o mesmo. Porque está prestes a reconhecer sua própria voz novamente. A voz que calou para manter o ambiente em paz. A voz que se calou para não se perder em discussões inúteis. A voz que foi sufocada pela dúvida, mas que eu estou fazendo renascer com clareza e autoridade. Você sabe o que é amar e cuidar mesmo sem receber em troca. Sabe o que é manter o coração limpo mesmo sendo ferido. Isso, para muitos, é fraqueza. Mas para o céu, é alicerce de autoridade espiritual. E é por isso que hoje estou ativando o que deixei dentro de você. Não é algo novo. É algo antigo sendo finalmente revelado. Chegou a hora de sair do esconderijo. O tempo de se esconder acabou. O tempo de ser visível com propósito chegou. E não tema: o que eu preparei em silêncio agora será manifesto em honra. Você não será confundido, nem envergonhado. Aquilo que parecia esquecido será, em breve, exaltado diante de todos. Continue aqui. Há mais sendo destravado no invisível e você está prestes a acessar um território que antes parecia inalcançável. Você pensou que estava se escondendo. Mas, na verdade, estava sendo guardado. Não era exclusão, era preservação. Muitos não entenderam o motivo da tua retração, o porquê da tua ausência em certos ambientes. Mas eu entendi. Eu te escondi no tempo certo, para que o que eu construía dentro de ti não fosse destruído por pressões externas antes da hora. Havia alianças sendo formadas no escuro para travar tua promessa. Palavras sendo lançadas, planos sendo armados. E mesmo sem saber de nada disso, você foi poupado. Porque a minha mão estava sobre você. Se ainda estás de pé, não é por sorte. É porque eu te livrei de armadilhas que você nem percebeu. Fui eu quem fechou portas que você tanto quis abrir. Fui eu quem bloqueou caminhos que pareciam certos. E hoje, com mais clareza, você começa a entender que tudo isso foi estratégia. Não era o tempo da visibilidade. Era o tempo do enraizamento. Agora que tudo está pronto, eu declaro: as portas que estiveram fechadas por anos começarão a se abrir.
Em lugares onde disseram que você jamais teria acesso, eu mesmo abrirei espaço. Porque quando eu revelo, nada pode impedir. O que parecia um ciclo sem fim agora se transforma em recomeço. Não qualquer recomeço, mas um que carrega um manto de unção e evidência. Você foi forjado no fogo, mas será reconhecido na unção. As pessoas que te ignoraram serão as que precisarão ouvir o que você tem a dizer. E tudo isso não será para alimentar o ego. Será para cumprir o que eu prometi. Há promessas na tua linhagem que passarão por você, promessas que seus pais não puderam ver, mas que eu colocarei em tuas mãos. Se essa palavra está te reposicionando por dentro, saiba a mais vindo. O céu ainda não terminou de falar. Você já se perguntou por que o ataque foi tão intenso? Por que o cansaço veio como uma onda? Porque, às vezes, tudo parecia desmoronar de uma vez. A resposta é simples, ainda que profunda, você é chave. Eu te escolhi para destravar destinos. E toda chave carrega a pressão antes de abrir portas. As provações que te cercaram não foram apenas aleatórias. Foram tentativas do inimigo para impedir que você acessasse o propósito que carregava. O silêncio que você suportou, as dúvidas que enfrentou, as ausências que sentiu, tudo isso fazia parte de um ciclo de resistência contra o que eu já havia selado a teu respeito. Mas hoje, esse ciclo é encerrado. Eu coloco um ponto final nas interrupções. O que é seu por promessa, ninguém poderá tirar. Quem tentar resistir, verá a minha justiça. Porque o que eu liberei sobre a sua vida tem um selo eterno. E selo do céu não pode ser revogado pela terra. Você segurou fios demais ao mesmo tempo. Cuidou da saúde dos outros enquanto a sua gritava por atenção. Gerenciou relacionamentos que sugavam mais do que ofereciam. Suportou palavras que feriam e ainda assim, guardou o coração limpo. Você superou mais do que imaginava, mesmo quando parecia estar à beira do colapso. Enquanto você achava que estava sendo esquecido, eu estava te refinando. Enquanto você pensava que estava perdendo tempo, eu estava te moldando. Valores que quase ninguém mais preserva, você preservou. Isso não passou despercebido. É por isso que agora você se torna um canal visível da minha vontade. Dons que foram silenciados por conveniência agora estão sendo chamados de volta. Eles não estavam mortos. Apenas adormecidos. E agora, começarão a brotar com força, com clareza, com direção. A voz que se calou por prudência agora se levantará com sabedoria. Permaneça atento. Há um som do céu sendo liberado e ele carrega o teu nome. Chegou a hora de levantar a cabeça. O tempo de se esconder terminou. O que antes era invisível, agora será revelado. Mas não por vaidade, por propósito. Durante muito tempo, você tentou se adaptar a moldes que nunca foram seus. Tentou caber em estruturas que não suportavam o que você carrega. E isso te feriu. Mas agora, estou te reposicionando com identidade firme. Você sentiu que era diferente, e era mesmo. Porque o que eu plantei em você não foi feito para ser genérico. Foi feito para marcar gerações. Há um som em você que precisa ecoar. Há uma luz que precisa romper. E não importa o quanto o mundo tentou apagar, ela continua acesa porque fui eu quem acendeu. Enquanto muitos julgavam sua pausa como fraqueza, eu via como processo. Enquanto questionavam sua ausência, eu estava curando o que ninguém sabia. Eu moldei sua sensibilidade no silêncio. E o que antes era interpretado como fraqueza, agora será canal de autoridade espiritual. O que era ferida virou cicatriz. E toda cicatriz carrega um testemunho. Você não será mais confundido com o ambiente que o cerca. Porque agora, você não se ajusta ao que desgasta. Você discerne. Sabe onde permanecer e sabe de onde se retirar. Isso é maturidade. Isso é fruto do fogo que você atravessou sem perder a fé. O tempo do anonimato foi uma escola. Mas agora, chegou o tempo da visibilidade com propósito. Você não falará apenas por falar. Suas palavras terão direção, terão peso, terão cura. Sua presença não será ignorada, ela carregará paz.
Onde você pisar, o ambiente mudará. Porque eu estou com você. Se algo dentro de você está sendo despertado, não ignore. O céu continua falando. E o próximo passo já está sendo revelado. Enquanto você olhava ao redor e via as pessoas avançando com facilidade, conquistando, sorrindo, celebrando, você se perguntava: e eu? Será que ainda faço parte do plano? Eu vi esse questionamento. Vi quando ele se formou no silêncio dos teus pensamentos, entre uma tarefa e outra. E antes mesmo que a dúvida ganhasse força, eu já havia escrito a resposta: você nunca saiu dos meus planos. Você lutou para manter o básico, trabalhou quando o corpo mal respondia, abriu mão de sonhos para sustentar outras vidas. E mesmo assim, estendeu a mão. Mesmo sem reconhecimento, permaneceu. E é isso que me comove: a sua fidelidade silenciosa. Você não fez por holofotes. Você fez por amor. E o céu honra isso. Há um novo ciclo sendo liberado sobre a sua vida. Não como recompensa por esforço humano, mas como alinhamento divino. Enquanto você acreditava que o tempo estava parado, eu estava organizando conexões que nem você sabia que precisava. Pessoas que pareciam distantes cruzarão o seu caminho. Oportunidades que estavam trancadas se abrirão sem esforço. Porque agora, você está maduro o suficiente para não se perder no que virá. Você foi guardado por causa do que carrega. Algumas portas foram fechadas não porque você não era capaz, mas porque você era valioso demais para entrar onde te fariam perder o foco. Pessoas foram afastadas, não por falta de afeto, mas por proteção espiritual. Agora você entende: o que parecia abandono, era blindagem. O tempo da floração chegou. E você vai florescer até no concreto. O que parecia um atraso, era proteção. Eu o impedi de se amarrar a alianças que drenariam sua luz. E hoje, depois de tantas estações difíceis, venho dizer com clareza: você está pronto. Permaneça sensível, porque o céu está preparando os detalhes do seu avanço. E cada passo terá sentido. Você talvez não saiba, mas há uma autoridade nova sobre sua vida. Ela não foi aprendida em livros. Ela nasceu no vale. Cresceu no silêncio. Foi lapidada na dor. Cada lágrima que você derramou, cada injustiça que suportou em silêncio, cada renúncia que fez por amor, tudo isso se transformou em óleo. E é esse óleo que agora escorre sobre você. O mundo tentou te medir pelas aparências. Julgou tua fraqueza. Ignorou teu esforço. Mas eu vi. Eu vi o coração que escolheu continuar mesmo sem respostas. Vi quando você estendeu a mão para quem te feriu. Quando se calou para não gerar mais dor. Quando preferiu manter a comunhão do que provar que estava certo. Isso é grandeza espiritual. Isso é o que move o céu. Você amadureceu no invisível. E é por isso que agora sua voz será ouvida com respeito. Não pelo volume, mas pela profundidade. O que você tem a dizer carrega marcas, cicatrizes, e isso não gera pena, gera autoridade. Porque quem passa pelo fogo e não se queima, carrega consigo algo que não se pode ensinar: autenticidade. Chegou o tempo da colheita. Não apenas de bênçãos materiais, mas de frutos internos. A leveza voltará. A esperança florescerá. E até sua maneira de enxergar a vida será renovada. Você se sentirá inteiro outra vez. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque por dentro você foi restaurado. O que antes era só sobrevivência, agora será plenitude. Você terá prazer novamente nas rotinas simples. Sentirá alegria onde antes havia peso. Verá beleza onde antes só havia esforço. Porque eu estou curando não só teu corpo, mas tua alma. Se esta palavra estiver encontrando seu coração, fique firme. Os próximos dias trarão confirmações que não deixarão dúvidas. Você achou que sua utilidade tinha se esgotado. Que as oportunidades já tinham passado. Que o tempo havia levado embora sua força, sua coragem, sua relevância. Mas hoje eu te digo: o melhor não ficou para trás. O que está por vir é maior do que tudo que você já viveu. Preparei encontros que mudarão o rumo da tua história.
Não por acaso. Não por sorte. Mas por um propósito que resistiu às estações difíceis e floresceu na tua fidelidade. Mesmo quando não entendia, você permaneceu. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, você continuou. E agora, você verá o que eu guardei para aqueles que não recuam. Estou ativando dons esquecidos. Palavras que ficaram engasgadas por medo ou insegurança agora voltarão com ousadia. Sabedoria escondida será revelada com naturalidade. Você andará por caminhos que antes pareciam fechados, e o que levava anos, acontecerá em semanas. Mas não tema, estarei com você em cada passo. A dor da espera moldou em você uma maturidade que poucos possuem. As decepções não te endureceram, elas lapidaram tua visão. Por isso, hoje eu te honro. Porque mesmo cansado, você escolheu amar. Mesmo decepcionado, você escolheu não revidar. Isso me glorifica. A honra será liberada sobre sua vida. Aqueles que ignoraram seu valor verão a diferença. Situações que pareciam fora de controle se alinharão naturalmente, porque eu estou preparando o cenário da tua revelação. Nada do que você viveu será desperdiçado. Nem as lágrimas. Nem as noites em claro. Nem o que você entregou em segredo. Continue comigo. O que está para ser ativado vai além das suas expectativas e será visível até para quem não acreditava. Você pensou que estava atrasado, fora do tempo, que algo se perdeu pelo caminho, mas não se perdeu. Apenas foi redirecionado. Porque o que eu escrevo, ninguém apaga. E o que parecia confuso, agora está sendo colocado em ordem não por força, mas por revelação. Estou desbloqueando ambientes, corações, decisões. Pessoas que antes resistiam agora começarão a se abrir. Recursos que estavam travados começarão a fluir. Porque quando eu decido agir, não há resistência que prevaleça. Sua fidelidade será orada. Eu vi quando você escolheu fazer o certo mesmo sem aplausos. Quando você perdoou em silêncio. Quando engoliu palavras para não ferir. Quando abriu mão da razão para manter a comunhão. Nada disso passou despercebido. E agora, o céu libera sobre você uma paz que será visível nos ambientes por onde você passar. As tensões que antes dominavam tua casa, teu trabalho, tua mente estão sendo desfeitas. Eu estou entrando com reconciliação onde havia distância. Estou reconstruindo laços que pareciam irrecuperáveis. Porque eu não apenas restauro a aparência, eu restauro a essência. Feridas antigas da alma, traumas que ficaram encobertos, palavras que marcaram, tudo isso está sendo arrancado pela raiz. A leveza que virá será como uma nova estação dentro de você. A alegria retornará às pequenas coisas. Você voltará a perceber meu cuidado até nos detalhes. Você foi fiel mesmo no deserto. E é por isso que agora, o oásis não será ilusão, será realidade. Você não apenas sobreviverá. Você viverá com plenitude. Há coisas que só se entende depois que florescem. E agora, você começará a enxergar o valor de cada estação vivida. Cada renúncia, cada oração silenciosa, cada gesto de amor que ninguém aplaudiu eu vi. E estou recompensando com vida plena. Você sentirá leveza no que antes era peso. Sabedoria onde havia dúvida. Amor onde antes só havia cansaço. Estou alinhando os afetos, as prioridades, e até a forma como você enxerga a si mesmo. O que antes te fazia sentir pequeno agora será visto como parte do teu preparo. Algumas conexões vão se encerrar, não por conflito, mas por propósito. O que não edifica mais será removido com sabedoria e paz. Você não precisará se justificar, não precisará romper com agressividade. Eu mesmo encerrarei ciclos com delicadeza e abrirei espaço para relacionamentos com propósito. As sementes que você plantou em silêncio estão germinando. Mesmo que aos olhos humanos ainda pareçam invisíveis, no espírito já estão em movimento. Estou acelerando respostas e liberando provisões inesperadas. Você verá portas se abrindo onde nunca imaginou. Sentirá descanso onde antes só havia luta. Porque o tempo da colheita chegou. E ela não será passageira, será estável, profunda, sustentada pela tua fidelidade.
Tudo aquilo que parecia não fazer sentido agora começa a se conectar, como peças que se encaixam num plano maior. E você entenderá que nada do que viveu foi desperdício, foi fundação. Agora prepare seu coração. O que está por vir não é o fim de uma história, é o começo de uma missão. Você chegou até aqui não apenas porque resistiu, mas porque foi sustentado por algo que não é deste mundo. Enquanto outros não compreendiam como você ainda continuava de pé, eu sabia que era minha mão te segurando em silêncio. Agora, um novo tempo começa. Não será marcado pela pressa, mas pela clareza. Você não precisará mais se moldar para agradar. Você saberá onde deve estar. Saberá o que precisa dizer. Saberá a hora de avançar sem medo. Porque agora, sua maturidade te protege. Os ambientes que antes te intimidavam, agora não te paralisarão. As opiniões que antes te confundiam, agora não terão mais espaço dentro de você. Eu te dei uma nova visão. E com ela, um novo ritmo. Você vai caminhar sem peso, sem culpa, sem cobrança excessiva. Vai caminhar com sentido. Suas palavras serão cura para outros. Sua presença será abrigo. Suas cicatrizes se tornarão testemunho vivo de que a graça é mais forte do que qualquer dor. Você não é apenas alguém que sobreviveu, você é alguém que venceu para conduzir. Agora, olhe para frente. O céu está destravando conexões, oportunidades, ideias e movimentos que estavam esperando apenas o momento certo. E o momento é agora. Não tenha medo de se posicionar, de liberar o que carrega, de ser exatamente quem eu te formei para ser. Se essa palavra tocou profundamente o teu espírito, não deixe que ela pare em você. Compartilhe com alguém que precise. Inscreva-se aqui para continuar ouvindo o que o céu tem falado. Este canal é um altar de cura, direção e renovo, e você faz parte disso. Porque o que começou aqui, ainda não terminou. Está só começando e vai além do que você imaginava.